Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu passei essa questão de Código de Processo Civil alguns dias atrás e agora eu vou fazer a resolução dela. Sou advogado e professor de curso preparatório para concursos públicos. Essa questão vai tratar do assunto específico sobre intervenção de terceiro, mais especificamente chamamento ao processo. Mas também ela vai tratar sobre o tema de oposição e denunciação da lide. Vocês vão ver qual que é a diferença entre oposição, chamamento ao processo e a denunciação da lide. Eu vou deixar a minha descrição no vídeo do YouTube abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a fazer mais conteúdos nesses vídeos. Clique no sininho acima para ser avisado quando um novo vídeo surgir e no joinha, caso tenha gostado do conteúdo. Pode me adicionar no Facebook descrito abaixo do vídeo também. Agora eu tenho alguns patrocínios, cada vídeo eu vou citar algum patrocínio. São prestadores de serviços, pessoal que faz venda e são pessoas de confiança, a qual eu já usei o serviço e eu recomendo. Um deles é o Wisdom, conserto de computadores e celulares. O contato dele eu vou deixar no vídeo abaixo. É a pessoa que eu já consertei várias vezes, computador e celular, nunca tive problema e é um preço acessível. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão. Sobre intervenção de terceiros. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer assistência a favor de ambos ou a qualquer um deles. Alternativa B. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá chamar ao processo o proprietário ou o possuidor. Alternativa C. Aquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer nomeação à autoria. E alternativa D. É admissível o chamamento ao processo de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum. Antes de ir para a resolução das questões, eu quero dar uma dica. As provas de direito, inclusivamente sobre leis e códigos, você consegue resolver quase 90% das questões simplesmente lendo e relendo as leis e os códigos, porque praticamente os examinadores copia e cola a lei e faz as questões. Se você lê o código ou a lei quando tratar de questões que envolvem legislação, você vai resolver quase 90% só lendo a lei, sem precisar consultar doutrina, jurisprudência, qualquer outro tipo de livros acadêmicos. Você só precisa simplesmente ler a lei que você resolve boa parte das questões. Vou provar na resolução dessa questão que essa dica ela é uma grande dica. Você vai perceber que simplesmente ele vai copiar o que está na lei, ou seja, nesse caso aqui, no Código de Processo Civil, e vai trocar simplesmente uma palavra. Se você simplesmente nem precisar entender o que significa cada palavra, mas praticamente memorizar, você vai conseguir resolver muitas questões. E vou aplicar uma técnica de eliminação também, de eliminação de alternativa. Bom, vamos ver por que a alternativa A ela não é correta. Como eu expliquei na dica lá, ele copiou do Código de Processo Civil. Ele modificou uma simples palavra, que é essa palavra aqui, ó, que é oferecer assistência.
Quando você oferece assistência a uma das partes, você vai trabalhar lado a lado com aquela parte que você ofereceu a favor dela. O que acontece? Tem algo que ele é oposto à assistência. Você vai trabalhar contra a outra parte, que seria uma contraparte, seria uma oposição. Você vai ver que quando você lê lá no Código de Processo Civil, mais especificamente, se não me engano, o artigo 682, você vai ver que a palavra que ele modificou não é uma assistência, na verdade é uma oposição, é o contrário da assistência. Ao invés de você assistir, ajudar o autor ou o réu, depende da parte onde você vai assistir, você vai fazer uma oposição, você vai ser contrário ao autor ou ao réu. Vamos dar uma lida lá no artigo 682 para você perceber que é um copia e cola do código. Aqui, então entrando aqui no artigo, encontrar na página, artigos, eu falei 682, certo? Aqui dá oposição, ó. Praticamente é o mesmo texto, tá vendo? A oposição, ele vai falar no artigo 82, ó, quem pretender no todo ou em parte a coisa ou direito alheios, ou direito sobre o que controverte o autor e o réu, poderá até a proferida a sentença oferecer uma oposição. Então é o contrário de assistência, contra ambos. Então eu vou escrever aqui: assistência, ela é diferente de oposição, ou seja, é o contrário. Ao invés de eu trabalhar a favor de uma das partes, eu vou trabalhar contrário a uma das partes, ou contrário ao réu ou contrário ao autor. Logo, a alternativa A, ela está errada. Então não é essa alternativa. Vou apagar aqui essa parte e vou eliminar a A. Aí vamos ler lá a alternativa B. Alternativa B. E vamos fundamentar também no código, você vai perceber que é um copia e cola. Então a alternativa A não é, né? Está eliminada. Vamos lá, letra B. A letra B, ela vai estar fundamentada, que na verdade esse é um chamamento ao processo. Ela vai estar fundamentada no artigo 130. Eu vou fazer uma observação aqui para vocês entenderem, porque existem duas coisas. Existe o chamamento ao processo, que é o que está aqui, e existe uma outra coisa que é denunciação da lide. Aqui, ó, eu vou até assinalar aqui, ó, o chamar ao processo, que é o chamamento ao processo. Existe algo que eles chamam de denunciar a lide. Qual que é a diferença desses dois? O chamamento ao processo seria o seguinte: isso sempre vai ser pela parte do réu, a pessoa que tá mais desanimada no processo, que é onde ela está sofrendo ali. Então ela não concorda com esse sofrimento, ela vai fazer o chamamento. O que seria o chamamento? O chamamento seria como se fosse o dedo duro. Olha, eu estou sendo punido aqui, não gostei, e na verdade não é, eu não deveria estar aqui sozinho, porque uma outra pessoa deveria estar aqui comigo. Então ele vai lá e chama a uma outra pessoa para participar do processo. Isso é um exemplo do fiador. Imagine que você está lá sendo demandado porque você emprestou seu nome para uma pessoa que alugou a casa, e o dono da casa só entra com ação contra o fiador. O fiador é o réu, ele não gostou, então ele vai chamar a pessoa que deve o aluguel também junto. Então isso é o chamamento do processo. Já a denunciação da lide é diferente. Você está sofrendo uma demanda, você é o réu sofrendo uma demanda, e às vezes por algum contrato, por exemplo, de seguro, por exemplo, você
você vai ter que pagar para outra pessoa, só que você fez um seguro. Imagina um seguro de batida de veículos. Você sem querer bateu lá no veículo da outra pessoa e a pessoa vai cobrar de você judicialmente. Só que você tem um seguro e você não aciona esse seguro até o momento. E aí o que acontece? Você vai fazer a denunciação. Então, no caso de chamar outra pessoa, você vai chamar a seguradora. Se você perder o processo, a seguradora já está denunciada. Ou seja, por um contrato de seguro, se você perder a ação e ter que indenizar outra pessoa, a seguradora já nesse processo ela já vai te pagar a indenização. Então isso é denunciação da lide. Quando você está sendo demandado e por conta muitas vezes de um seguro, no exemplo de batida de veículo, você chama a seguradora para participar do processo, simplesmente, se caso você seja obrigado a pagar, ela já está ali para poder ressarcir você. É como se fosse uma ação de regresso dentro de um processo só. Aí, fazendo essa explicação, vamos lá para a alternativa B. A alternativa B fala que aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandado em nome próprio, deverá chamar ao processo o proprietário ou o possuidor. A gente vai dar uma lida lá no artigo 130, você vai ver que não é bem assim. A gente lendo o artigo 130, a gente vai perceber que o erro está aqui, que é as pessoas que ele deverá chamar ao processo. E na verdade ele não deverá, na verdade ele tem a faculdade de chamar. Aqui está falando que ele deverá, tá vendo? E na verdade não é deverá, na verdade ele poderá. Deverá é uma obrigação, então ele tem a faculdade, é um dos erros. E o outro erro que está quando você lê o artigo 130 do Código de Processo Civil é que chamar o processo o proprietário ou possuidor. Não é nem sempre o proprietário ou possuidor. E sim, ele deve chamar o afiançado e os devedores solidários. Quer ver? A gente vai ler lá no artigo, a gente vai ver que o erro está nessas 3 palavras aqui, ó. Aqui, tá vendo? Que é o chamamento ao processo. Aí ele vai falar aqui, eu vou pegar uma caneta, ele vai falar que opa, deixa eu apagar isso aqui. Vamos dar uma lida aqui, ó, tá vendo? Ó, o chamamento ao processo, ó. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Aí que ele fala do afiançado, na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores, propostas contra um ou algum deles e dos demais devedores solidários. Você pode reparar que em momento algum ele fala aqui de proprietário e possuidor. Então essas palavras que torna isso errado, e essa que ele deverá. Tá vendo que aqui o chamamento é o processo requerido pelo réu. Então o réu vai requerer e não é obrigado a requerer. Então quer dizer, ele poderá se ele quiser e não deverá. Então tá um macete aí, essas palavrinhas que não condiz, você vê que é um copia e cola, realmente da lei. Olha, a alternativa C ela tá errada, porque ela não precisa oferecer a nomeação à autoria. Aqui fala que tem que oferecer a nomeação à autoria. E outra, você pode fazer isso a qualquer momento, não só na sentença, mas até o trânsito em julgado. Então isso torna errada. Se você ler a 125, em momento algum ela for oferecer nomeação à autoria. Quer ver? Vamos lá no artigo 125 da denunciação da lide. Se você vir aqui, ó, artigo 125, ó, ele vai falar o seguinte, ó, é admissível a denunciação da lide movida por qualquer das partes. Aí o que interessa é esse inciso aqui. Quer ver? Deixa eu fechar aqui. O inciso segundo aqui, ó. Esse. Opa. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. O que interessa pra gente é esse segundo aqui, ó. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo e não precisa fazer a denúncia, a nomeação de autoria. Então não tem, você percebeu que é um copia e cola, aí você já exclui assim também como errada.
Então daqui nós vimos que não é a alternativa A, que não é a A, que não é a B e que não é a C. Só pode ser a D. A D, se você ir lá no artigo 125, 125 não, é o artigo 130, você vai ver que está certinho o que está escrito aqui na D. Quer ver? Vamos lá no artigo 130. Quer ver? Vamos dar uma lida aqui para a gente não esquecer, que ele fala sobre devedores solidários, né? Ó, a D. É admissível o chamamento ao processo de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou total, a dívida comum. A gente vai lá no artigo 130. Quer ver? Vamos puxar aqui. Vamos ver se é o copia e cola mesmo, se a D está correta. Quando a gente vem aqui, a gente percebe, deixa eu só apagar isso aqui, esses xizinhos, a gente percebe que é o copia e cola do artigo 130, do chamamento ao processo. Ó, vamos ler aqui, ó, artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 3, aqui, ó, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Exatamente o que está aqui na letra D. Na letra D, vou pegar a caneta aqui, vai ter tudo, tá vendo? É admissível o chamamento ao processo de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de algum deles, parcial total, a dívida comum. Então, corretíssima, a letra D. Vimos que é o copia e cola que não era a letra C, e nem a letra B, e nem a letra A. Então, nós concluímos que a alternativa correta é a letra D. É uma questão um pouquinho difícil, intervenção de terceiros é um pouquinho trabalhoso para estudar, mas se tiver um esforço e uma reiteração aí nos estudos, vocês vão ir muito além de superar. Tá? Obrigado.